Eu quero já aqui parabenizar a todos os comitês locais pelo excelente trabalho que foi desenvolvido. Eu, particularmente, posso dizer que tive uma relação muito próxima com cada um dos comitês locais, e eu tenho certeza que essa instância ela fez a diferença naquilo que a Unesp pôde construir em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, passo a palavra, a professora Maísa chegou. Passo a palavra ao professor Pascoal Barretti, o nosso magnífico reitor, para iniciar a nossa mesa de abertura. Então, boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, né? Trabalham intensamente, né, no enfrentamento dessa pandemia. Parabenizo a iniciativa, né, do Comitê Covid, em sintonia, né, com as associações, sindicato e a do Unesp, mostrando mais uma vez a importância do ambiente democrático e provocações positivas, né, que nos levam à reflexão. Às vezes na universidade a gente trabalha muito, né, pesquisa muito, ensina, mas nós mesmos não nos reservamos momentos de reflexão, que são sobejamente importantes, né, para a gente avaliar tudo que ocorreu e tudo que ainda pode ocorrer. A pandemia da Covid-19 pegou a todos nós, né, de uma maneira abrupta. Nós não tínhamos nenhuma estratégia que não era possível ter, nenhum planejamento, como a gente pudesse organizar dentro da universidade, particularmente com a Unesp, espalhada por 24 cidades, para ter ações concatenadas, ações que seguissem a ciência. Então, eu parabenizo os comitês locais pela sintonia que tiveram com o Comitê Covid Central. Também parabenizo o Comitê Covid Central, que a gente teve a oportunidade de dar um novo formato, né, agregando especialistas, particularmente da área de epidemiologia, né, de geografia e saúde, né, trabalho que nós demos a esse comitê autonomia, né, então, em nenhum momento houve qualquer interferência da reitoria em qualquer ação do comitê, porque eu acho que é assim que a gente se trabalha em saúde. Mas os comitês locais tiveram o mérito de se reinventarem, né? Evidentemente que a gente não deve imaginar que nas 24 unidades da Unesp nós tivéssemos possibilidade de montar um comitê pautado apenas nos profissionais de saúde que atuam nas nossas STS. Eles também foram fundamentais, né? Foram verdadeiros guerreiros, né? Tanto que o ano passado a OMS deu aos enfermeiros, né, e às enfermeiras o título de profissionais do ano, né, no enfrentamento da pandemia. Então, cada um desses comitês teve que se desdobrar entre as suas atividades diárias, que não são pequenas, né, atividades de gestão, atividades administrativas, atividades técnicas, né, atividades didáticas, para poder contribuir, né, e formar um verdadeiro exército, né, no enfrentamento da pandemia. Ouso dizer que os nossos resultados foram muito bons. Recentemente, nós solicitamos, né, ao professor Antônio Luiz Caldas Júnior que fizesse um comparativo entre o desempenho das unidades da Unesp e as cidades onde está situada a Unesp, corrigindo, evidentemente, basicamente o que era possível por fatoridade. Nós tivemos muito menos casos nos trabalhadores da Unesp do que na população geral. Claro que pode haver uma série de fatores que têm induzido esse resultado, mas foi uma coisa constante, né? Mas pelo menos a gente pode dizer que os nossos resultados eles não foram ruins, e eu interpreto como médico, né, na profissão há 40 anos, que os nossos resultados para uma doença totalmente desconhecida, um vírus mortal, né, como esse, eu acho que nós fizemos um excelente trabalho de protocolo, de prevenção, de cuidados, de orientação, e eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Unesp, tenho muito orgulho com o nosso protocolo de retorno, que seguramente é o melhor entre todas as universidades públicas do Estado de São Paulo, né? E tem muita coisa pela frente, né? Nós não sabemos exatamente quando isso se acaba, então temos que estar sempre alertas, nós estamos num momento bom, fruto de tudo que foi feito em termos de prevenção, cuidados individuais, mas particularmente da vacina, né, tão bombardeada por pessoas inescrupulosas que dirigem esse país, né? A vacina hoje mostra seus efeitos, particularmente na última semana não tivemos nenhum óbito, né, no estado de São Paulo. Nós convivemos, além da atividade técnica, com a tristeza, né, de ver colegas, trabalhadores nossos, docentes,
adoecerem gravemente, muitos se foram, né? E para sempre, né, a sua memória terá que ser lembrada. Mas mesmo assim, né, a gente tem que avaliar o conjunto, e o conjunto do resultado conjunto da Unesp foi brilhante. Então, em primeiro lugar, eu rendo homenagem ao Comitê Covid Central e a todos os comitês locais. A Unesp, a nossa comunidade, né, a saúde da região onde está a Unesp, deve muito a vocês, né? Vocês se adaptaram, vim Botucatu físico, né, ser o coordenador do Comitê Covid, do Estudo de Biociências, né? Coisa fantástica, o rápido domínio, né, que ele teve de todos os protocolos. Eu acho que foi um aprendizado, apesar da tragédia, um aprendizado muito grande, e que nos deixa preparado para o que vem pela frente, né? Nós temos aí agora ainda risco, né, de recrudescimento aqui ou lá, temos que estar muito alertas, não deixarmos, né, as nossas medidas de proteção, né, continuarmos sendo muito rigorosos, né, com os nossos ambientes, mas é momento que a gente pode planejar o futuro. Mas lembrando que temos agora pela frente o pós-Covid, né? Certamente muitas sequelas comprometerão, né, a atividade cognitiva, física, né, e mental da nossa comunidade. Certamente prepararemos as nossas sessões técnicas de saúde para esse momento, faremos grandes investimentos, como está programado, em saúde, mas eu acho que ainda, por um bom tempo, os comitês Covid local contribuirão, né, com a sua energia, com o seu comprometimento com a universidade, com as pessoas, né? Então, eu acho que esse momento é um marco para a gente discutir as nossas ações, mas temos que ter muito orgulho do que foi feito na nossa universidade. Não é apenas porque somos ufanistas ou bairristas ou coisa que o valha, porque os nossos resultados eles são incontestáveis do ponto de vista dos números, né? Foi feito, por exemplo, nas clínicas odontológicas, né, na área de extremo risco, foi notável competência. Interação completa entre o Comitê Covid Central, as unidades, a sua direção, os comitês locais. Então, saúdo a toda essa gente, né, cidadã, que auxiliou tanto a nossa universidade e as comunidades por onde a nossa universidade está, no combate ao maior flagelo da história recente da humanidade. Poderia ter sido menos impacto se no Brasil tivéssemos governantes de verdade, mas também poderia ser muito pior se não fosse o empenho de pessoas como vocês que participam aqui desse encontro. Dou as boas-vindas ao professor René Bendes, a todos que nos prestigiam neste evento, e externo o meu muito obrigado em nome da nossa universidade. Obrigada, professor Pascoal. Passo a palavra agora à professora Maísa Furlan, nossa excelentíssima vice-reitora. Obrigada, Ludmila. Boa tarde a todos e a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, né, diante dessa equipe maravilhosa, né, que compõe aqui o nosso Comitê Central, e a todos, né, que fazem parte aí dos comitês locais da nossa universidade espalhada pelo estado todo. Os comitês locais têm uma responsabilidade também muito intensa, né, para que aconteça, né, todo o planejamento aqui conduzido pelo comitê local, que eu acho que faço minhas essas palavras do professor Pascoal, para não repetir, né, que mostrou aqui um cuidado, né, em todas as etapas dessa grave crise sanitária que nos assola. Então, parabéns, Ludmila, gratidão e parabéns a todos que conduziram os nossos comitês locais, né, com tanto profissionalismo, cuidado, e garantindo a todos nessa rede de proteção. Hoje nós temos, né, Ludmila, uma rede de proteção para todos os unespianos, né, com o ICARE, com o nosso app. Então, nós estamos prontos aí a enfrentar, né, não só agora a Covid, que, como o professor Pascoal, ela demonstra aí, né, que com a vacinação, e viva as vacinas, né, nós estamos tendo aí um número de casos muito
o número de mortes, né, bem menor, e não tivemos aí nenhum registro na última semana, mas nós temos aí as sequelas, né, da Covid, que assola não só a sociedade civil, mas também todos os unespianos. E nós estamos prontos, né, com essa organização, com esse cuidado, com essa rede que foi planejada, com muita competência pelo Comitê Central, junto com os comitês locais, né, a estabelecer, né, cuidados para toda a nossa grande comunidade, né? E eu gostaria de colocar que nós estamos, penso eu, num momento de grandes transformações, né? E essas grandes transformações, elas estão sendo vivenciadas e atingiram as relações pessoais, sociais, econômicas, ambientais e, por que não dizer, científicas, né? que congrega aí grande parte de todas essas relações que acontecem na nossa universidade. Então, eu acho que percebemos que a Covid-19, ela provocou grandes mudanças, né? E nos coloca aí num novo momento, numa nova era, e nessa nova perspectiva, a principal mudança, e eu gostaria de evidenciar aqui, é que nós saímos do pensar individual, né? Nós não podemos mais pensar em viver sozinhos, né? E a partir de agora, nós pensamos e vivemos o coletivo. E isso é importantíssimo num momento como esse. Esse é um encontro do coletivo, é um encontro de todas as ações coletivas, né, que foram feitas na nossa universidade, com tanta competência e com o braço ali, olha, de ferro, da doutora Ludmila e sua equipe. Estou vendo a Silvinha aqui, não consigo ver todos, né? Mas eu gostaria de dizer que é um privilégio, né, trabalhar com vocês, será um privilégio sempre trabalhar e vivenciar os resultados, né, que nós estamos vivenciando nas nossas unidades. O professor Pascoal já tocou nesse assunto, e eu gostaria, então, agora de somente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, parabenizar essa programação fantástica, dar as boas-vindas ao Dr. René Mendes, né, que está aqui hoje, apresentando o evento. Muito obrigada por estar aqui, e dizer que é uma alegria muito grande tê-los. Eu espero que nós, assim, com esse novo pensar, né, que esse momento nos traz, que nós possamos continuar, né, na nossa universidade, pensando o conjunto, e é assim que nós vamos sempre avançar, e com certeza, cada vez mais, né, romper as barreiras e superar a grave crise sanitária, e mais que isso, né, superar as sequelas que, porventura, né, aqueles que foram acometidos ainda sentem, e mais que podem contar com o apoio, né, tanto do Comitê Central, com as suas expectativas e seus planejamentos, como com os comitês locais, nessa rede de proteção a todos. Ludmila, em nome de você, eu agradeço novamente, desejo um feliz encontro a todos, e que traga aí novas perspectivas para a nossa universidade, nesse contexto, né, que não é um contexto fácil, não é um contexto simples, mas é um contexto de enfrentamento e de transformação. Boa tarde a todos e obrigada. Feliz encontro a todos. Muito obrigada, professora Maísa, pelas gentis palavras. Eu passo agora a palavra ao professor Rogério Eduardo Garcia, presidente do Fórum de Diretores da Unesp. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, Maísa. Bom, elogios ao trabalho desenvolvido pela Ludmila e pelo Comitê Central, a gente não cansa de proferir. Então, é um trabalho muito bem executado, e particularmente eu tenho muito a agradecer a Ludmila. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Agradeço também a provocação, né, positiva, como foi colocado, do Sintunesp e da Dunesp, aqui representados pelo Alberto e pelo professor João. Não os vejo aqui em tela, mas estão por aí. São muitas pessoas participando aqui, né, acaba sumindo da nossa visão aqui. Mas é um evento bastante esperado, Alberto, agora eu vi. Um evento bastante esperado, porque realmente essa possibilidade de troca de experiências entre as unidades, entre os profissionais, entre aqueles que estão envolvidos diretamente com o Covid, assim, pelo menos com lidar com a questão de protocolo, de retorno, é uma ansiedade muito grande, né? Principalmente para quem não é da área de saúde como eu. Então, a gente fica ansioso no sentido assim, de querer ter uma resposta, de querer ter alguma luz, né? E isso a gente tem tido, né, com a Ludmila, com o trabalho que tem feito, em todos os comitês locais, né? Não posso aqui deixar de reconhecer, como o Pascoal mencionou, né, o trabalho desenvolvido pelas odontos, as 3 unidades, que foi realmente fantástico. E também não posso deixar de mencionar aqui o trabalho, apenas a título de exemplo, né, realizado aqui localmente pelo professor Augusto Cezinando e o Comitê Covid local, porque a gente também não tem tido notícia de contágio intracampus. Isso também foi mencionado, e isso é uma coisa a ser realmente enaltecida. A gente tem, sim, casos de Covid, mas não acontecido o contágio dentro da Unesp, dentro das nossas instalações. Isso, para a gente, é realmente um motivo de muito orgulho, né, de um trabalho realmente sério, dedicado, cuidadoso, por todos, né? E essa troca agora de experiência é fantástica. Algumas coisas a gente ainda tem, né, à frente, nesse enfrentamento aí do retorno, mas, mais uma vez, agora é um passo a mais, é um passo à frente, no cenário que a gente tem. Então, queria agradecer a oportunidade a todos e saudar a todos e desejar a todos um bom evento. Obrigado. Obrigada, professor Rogério. Vamos passar a palavra agora à professora Jaqueline, do Socorro Costa Teixeira Caramori, presidente do Fórum de Vice-Diretores da Unesp. Boa tarde, obrigada, Ludmila. Cumprimento meu chefe, professora Maísa. Considero um privilégio representar o Fórum dos Vice-Diretores, né? Que me perdoe as outras tarefas da universidade, mas essa é uma tarefa que agrega uma enorme diversidade de ações dentro da universidade. Somos um grupo que caminhou com a ciência, respondeu aos desafios propostos e assistimos à força operacional e pragmática dos nossos comitês Covid, né, das unidades auxiliares, e tudo atrelado ao Sistema Único de Saúde. Nesse convívio, né, os vice-diretores, vimos aí o quanto a pandemia nos provocou insegurança, tristezas, mas também nos provocou a procura de sermos melhores, né, dentro das nossas unidades. E estamos de novo nesse momento, né, de ter que gerenciar esse sentimento aí contraditório de ver, né, as pessoas retirando suas máscaras, os estágios de futebol e os concertos acontecendo, né, o público já abusando, né, e da pandemia, e reconhecer, né, que dentro da universidade estamos tendo dificuldades de manter a qualidade de um ensino remoto de qualidade. A meu ver, o ensino remoto começa a entrar em exaustão, né, se já não está em alguns lugares, e ele precisa ser revisitado. Então, acho que o que eu gostaria que a gente realmente semeasse entre nós é a esperança no lugar da pandemia, né, que a gente se contagie mesmo pela esperança, que ela se espalhe na nossa Unesp, que dessa forma a gente possa voltar a enfrentar presencialmente todas as nossas atividades. Desejo um bom evento para a gente. Obrigada, professora Jaqueline. Vou passar a palavra agora, então, ao professor João da Costa Chaves Júnior, presidente da Associação dos Docentes da Unesp. Bem, obrigado, Ludmila. Eu queria cumprimentar todos e todas que estão presentes nessa reunião. Queria me solidarizar
com todas as pessoas que perderam pessoas queridas por conta da Covid-19, e queria também me associar a todos que reconhecem o trabalho do Comitê Covid Central e dos comitês Covid locais. Quando a Dunesp e o Sintunesp propuseram uma reunião ou um encontro, né, com os comitês locais, Covid locais, o nosso objetivo era o estabelecimento de um canal de comunicação com essas instâncias, de tal modo que fosse possível estabelecer um diálogo permanente, né, entre os sindicatos, o Comitê Covid Central e os comitês locais. Nossa grande preocupação sempre foi que qualquer iniciativa de retorno às atividades presenciais ocorresse no momento adequado e com a adoção de um mínimo de medidas sanitárias, de modo a garantir, né, que toda a comunidade unespiana, servidores, docentes, técnico-administrativos e estudantes, né, condições seguras do ponto de vista da saúde individual e coletiva. O Comitê Covid Central e a Reitoria já anunciaram na penúltima reunião do Conselho Universitário quais seriam os protocolos mínimos, né, a serem cumpridos nos campi para atingir esse objetivo. No entanto, avaliamos que era necessário pensar formas de assegurar que essas medidas, de fato, estariam ocorrendo concretamente no chão dos campi. Para avançarmos nessa direção, foram feitas diversas propostas, né? Algumas delas acabaram por se tornar recomendações que foram aprovadas pelo CEP em 19 de outubro desse ano. Entre elas, destaco a seguinte: a publicação e publicização de norma da Unesp, exarada pela reitoria, quanto à obrigatoriedade do cumprimento das medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19 pelas unidades e pelos membros da comunidade universitária a serem atendidas antes do retorno presencial do respectivo segmento ou público-alvo presencial, discriminando as normas de forma que essas medidas não sejam mera sugestão ou recomendação. Isso, evidentemente, com as devidas adaptações às situações de fato em curso, né? Questão que peço que seja objeto de reflexão no trabalho das pessoas que se reunirão hoje, né? De acordo com o formato que o Comitê Covid Central deu para esse evento, né? E esperando que esse evento seja o primeiro de uma série de encontros que certamente contribuirão, né, como é a obrigação de uma universidade pública, para darmos um exemplo para a sociedade que nos sustenta de responsabilidade com a saúde de todos, né, e com a prática democrática na construção de soluções para os nossos problemas, né? Então, esse é o objetivo, foi o objetivo dessa reunião, e a recomendação e o desejo de que seja uma primeira reunião e que muitas outras aconteçam, porque o curso da circulação do vírus é imprevisível, né? Embora nós estejamos num momento, como todos afirmaram até agora, em que aparentemente estamos numa situação de controle da pandemia, de decaimento da pandemia, é preciso, como disse também o professor Pascoal, estarmos alertas para o que virá. Então, nesse momento, era essa minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João. Passo a palavra, então, ao Alberto de Souza, coordenador político do Sintunesp. Obrigada, doutora Ludmila. Primeiramente, boa tarde, professor Pascoal e professora Maísa, em nome dos quais eu cumprimento também as pessoas participantes da sala, né? Boa tarde a todos e todas que nos assistem também. Desejamos aí que todos sejam bem, né? Parabenizamos inicialmente a administração pela organização do evento, né? E a doutora Ludmila por atender aí as demandas, né, das entidades sindicais, vem fazendo um trabalho importante, muito importante, né, com o grupo aí, os comitês locais. Parabenizamos aí a todos os envolvidos, né, no enfrentamento aí a essa pandemia, mas principalmente aos profissionais, né, da área da saúde, que direta ou indiretamente enfrentaram ou vem enfrentando aí o Covid-19, né.
Infelizmente, o negacionismo tem prejudicado a população do nosso país de forma geral, né? Mas, independente desses, graças aos pesquisadores e pessoas sérias deste nosso Brasil, avançamos, né? Para o bem de todos e todos. Que as pessoas possam também cumprir com as recomendações, né, das pessoas das áreas da saúde, com as recomendações dos comitês, né, tanto central como os comitês locais, para que possamos ter aí, neste retorno, uma proteção, não só proteção individual nossa, né, mas uma proteção aos nossos pares, aos nossos familiares e assim por diante. Muito obrigado aí por esse evento e podem contar conosco por todo o processo e continuamos juntos nessa luta conjunta aí. Muito obrigada, Alberto. Então, eu declaro aberto o nosso encontro de comitês locais Covid-19 da Unesp e vou passar a palavra agora ao professor René Mendes, que eu ficaria horas aqui falando só do currículo do professor René, né? Mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação. O professor René é médico, também foi docente em mais de uma universidade, ele é especialista em saúde pública, especialista em saúde do trabalhador, um grande ativista nesta área no Brasil, na saúde pública e na saúde do trabalhador. Eu diria, eu chamo o professor René do Papa da Medicina do Trabalho no Brasil hoje. Ele é o organizador do único tratado de medicina do trabalho que nós temos no Brasil, organizador também do Dicionário de Saúde do Trabalhador. Ele, juntamente com outros colegas, né, iniciou e fundou mais de uma associação que trata desta questão da saúde no trabalho. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e teria aí um monte de outros adjetivos, né, para dizer em relação ao professor René, mas eu vou contar aqui brevemente o que me vem aqui ao coração. O professor René, ele ia graciosamente a convite dos docentes da saúde pública, lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, professora Jaque, no início da disciplina de Medicina do Trabalho, com a professora Cecília Binder, professor René, que foi, né, a minha orientadora do mestrado e do doutorado. Ele é também responsável aí pela formação e pelo aperfeiçoamento de gerações de profissionais que se ligam, que atuam na saúde do trabalhador no nosso país, direta ou indiretamente, e eu sou uma dessas pessoas. Então, se a gente pôde desenvolver esse trabalho de qualidade, de excelência aqui na universidade, é porque a saúde do trabalhador esteve presente. Eu bebi nessa fonte, né? A professora Cecília Binder sempre contou com a participação do professor René, então a história do professor René está muito presente na minha história pessoal, e eu quero fazer esse agradecimento a ele aqui de público. É muito bom, professor René, poder contar aqui com a sua presença, então passo a palavra, seja muito bem-vindo, sou muito grata pela sua participação aqui no nosso evento. E para falar de um tema tão importante, né, que é a saúde e trabalho do servidor público na pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, professor René. Muito obrigado, Ludmila. É fácil de perceber que ela me quer bem, gosta muito de mim, e eu fico muito feliz e honrado por receber palavras tão generosas da doutora Ludmila Cândida de Braga. E é uma alegria, e agradeço aqui pelo convite recebido, também cumprimento o reitor, o magnífico reitor, o professor Pascoal Barretti, a professora, a vice-reitora, a professora Maísa Furlan, e os demais componentes que já falaram, com destaque para o presidente da Unesp, professor João Carlos, e o representante político, o articulador político, o Alberto de Souza, e todos que já falaram. A lista é grande, estou muito honrado. Em primeiro lugar, estou emocionado, porque um evento com 172 pessoas é realmente significativo, sobretudo
considerando a capilaridade e a pujança da Unesp no estado de São Paulo, significa que certamente ela está aqui nessa sua grandiosidade geográfica e importância no contexto da educação, da ciência e cultura do nosso país e nosso estado. Meus vínculos mais recentes foram com a USP, no Instituto de Estudos Avançados, e a minha trajetória tem sido mais... Comecei minha carreira na Unicamp, mas, como já foi dito aqui, fiz um percurso um misto entre a carreira acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, onde fui professor titular por muitos anos, e também na atuação institucional e política, inclusive trabalhando em organizações internacionais fora do país. Nesse momento, acabo de chegar à cidade de Santos, após viver a vida toda. Sou gaúcho de nascimento, tenho 76 anos, e faz uma semana que mudei para Santos, para daqui poder combinar finalmente o trabalho com alguma qualidade de vida melhor do que o centro de São Paulo, onde eu morava. Eu morava pertinho da reitoria da Unesp, muitos anos ali na Vila São Luís, junto à Praça Dom José Gaspar, e agora estou em Santos, estou muito feliz, recém-chegado aqui. Bom, agradeço o convite. Primeiro eu queria parabenizar a Unesp por ter dado tanta qualidade a esta questão grave que afligiu e aflige o país, e por ter feito com tanta competência, com tanto compromisso político e com tanta qualidade. Já disse que tenho vínculos e tenho trânsito em várias universidades públicas e não vi nada parecido com o que foi feito e vem sendo feito na Unesp, inclusive, lamentavelmente, na universidade que eu estava vinculado até poucos dias, na USP, sempre nós olhamos a Unesp como um modelo, um possível modelo a ser copiado, mas não prosperou assim, na qualidade que foi feita na Unesp, no compromisso técnico, social e político, como nós acabamos de ouvir, inclusive nessa aliança muito importante, né, com os movimentos sociais internos e também com as políticas públicas progressistas em nosso país. Muito bom, então, em primeiro lugar, os cumprimentos. Eu vou passar a usar poucos diapositivos. Eu vou tentar fazer agora a transição para a tela. Espero que dê tudo certo. E nós... Vai dar, professor. Amém, Deus te ouça. A gente fica um pouquinho... Pergunto se podemos... Podemos continuar. Já entrou, professor René, está tudo certinho. Bom. Entrou mais rápido que eu estou meio devagar atualmente. Saúde e trabalho no servidor público na pandemia. Este foi o tema sugerido pela doutora Ludmila, querida amiga, a quem nós respeitamos e amamos muito. E eu vou dividir, eu tenho 30 minutos e não vou passar do tempo, pretendo não passar do tempo, e então eu queria primeiro começar pelo começo, ou seja, muito se pergunta por que a pandemia da Covid teve um curso tão desastroso em nosso país, né? No começo se falava um discurso aí de o vírus é democrático, pega todo mundo, tal, e ninguém está imune, ninguém está isento. Eram uns discursos assim, inicialmente, talvez até por desconhecimento, mas logo em seguida por má fé mesmo. E, então, uma coisa é falar da Covid como doença, outra coisa é falar da epidemia que se transformou numa pandemia, como um fenômeno de saúde pública de muita gravidade. E por que o Brasil foi tão mal e está no ranking mundial tão mal posicionado, né, em número de mortos, em todos os indicadores. E, então, esse é uma necessidade, quando você vai falar de Covid, é uma necessidade de contextualizar Covid no Brasil. Ela não é a questão do vírus, que é um vírus, digamos assim, que especialmente adquiriu uma cepa mais violenta ou tivesse alguma circunstância climática, geográfica, afetiva, ou divina ou maligna, nada disso. Desculpa. Mas quem fez os exercícios de reflexão
Eu dou crédito aqui ao professor Daniel Nogueira da Silva, da Universidade Federal do Sudeste do Pará, que organizou, a partir de outros modelos esquemáticos, esse modelo que ele chamou de determinantes sociais da saúde no contexto da Covid-19 no Brasil, que pode ser lido de várias formas, e uma forma é com esses blocos verticais, em que embaixo estão intitulados os chamados determinantes conjunturais e sociais da vulnerabilidade. Estou dizendo que o Brasil foi tão mal, então há muita vulnerabilidade à Covid, né? Os determinantes aqui embaixo, estruturais e sociais, e os determinantes intermediários e sociais, que ampliam a vulnerabilidade, né? E nessas colunas, esses blocos, né, do 1, o 2, o 3, que depois vai impactar aqui no 4, e por último sobre o sistema de saúde, em cima, está essa contextualização tão desastrosa em nosso meio, que já foi aqui mencionada, não só a questão do negacionismo, que também está aí embutida, mas todo o cenário político de instabilidade, de enfraquecimento das instituições, e o cenário macroeconômico de crise econômica, baixa taxa de crescimento, a política social, alta taxa de desemprego e informalidade e ampliação da pobreza. Ampliação da pobreza, e agora entra aqui como determinante da gravidade da pandemia e também como consequência, de sorte que esse esquema aqui, ele não é só um esquema no sentido das causas, no sentido dos determinantes ou causas, mas também forma um círculo vicioso de causas e consequências, ou seja, de piora, usar uma palavra, um neologismo, do empeoramento, ou do pioramento, que entre aspas, obviamente, da situação, dada a sua repercussão sobre esse contexto. As políticas públicas, né? E a cultura e valores, polarização política, desinformação. Esse bloco à esquerda é uma situação de Brasil dos anos mais recentes, e que veio, vamos dizer assim, se juntar a esse bloco do meio da posição socioeconômica, que já era mais estrutural e mais histórico, e que também vem piorando. E, então, faço um parêntese aqui, voltando um pouquinho, que inclusive o desmanche, os ataques ao serviço público, às funções públicas, as políticas públicas de papel do Estado, como veremos daqui um pouquinho mais. E de sorte que quando analisamos como o perfil dos atingidos, o perfil da população que morreu, da população que adoeceu, é possível perceber, já se podia prever a priori, né, podia ter isso a priori, e temos hoje também, a posteriori, a análise retrospectiva mostra que a distribuição não foi igual, não foi homogênea, e há uma distribuição claramente determinada por uma sociedade de classes, e onde se mistura uma interseccionalidade, não só de classe social, no sentido mais tradicional, mas também de importantes variáveis como o gênero e como raça e cor, além de outras que já existiam, né? E que estão na raiz, essas desigualdades sociais profundas estão na raiz do péssimo desempenho do Brasil, comportamento do Brasil frente à pandemia, né? E seguindo à direita aqui, as circunstâncias materiais e também algumas pessoais e biológicas, que não são exclusivamente, tem aqui, por exemplo, fatores que muito se falou, e abusivamente se falou, por exemplo, das comorbidades, né? Comorbidades, como dizendo assim, quem adoeceu e morreu é porque era gordo, porque era obeso, porque era diabético, porque era fumante. E então a culpabilização da vítima foi usada e abusada em função justamente para tentar, de alguma forma, camuflar ou, de alguma forma, escamotear, esconder a determinação social do péssimo desempenho brasileiro na pandemia. Há contribuições epidemiológicas importantes de vários grupos, inclusive da Unesp, através da Faculdade de Medicina de Botucatu,
e também de outras unidades, e que contribuíram muito para o elucidamento e para a denúncia desses esquemas. De sorte que, quando nós chegamos aqui em cima, os impactos, a piora na desigualdade e os impactos sobre o sistema de saúde, podemos entender um pouco porque o Brasil foi mal e porque o Brasil continua mal e continuará mal, vulnerável, já que foi falado aqui do risco permanente, seja de uma recidiva da epidemia, seja de outra epidemia, seja da Covid-20, 21 que tiver pela frente, estruturalmente, e o contexto político atual, em 2021 pelo menos, ainda é todo ele favorável a que haja uma recidiva em grandes proporções, infelizmente. Aprendeu-se muito, e vocês são um exemplo de quanto se aprendeu, mas isto não é suficiente para, vamos dizer, impedir a potência destrutiva desses fatores da determinação social. Neste meio, nessa visão de determinação social, há, sem dúvida, e houve, sem dúvida, um primeiro importante papel da classe trabalhadora, dos trabalhadores em geral, e também foram os que mais se expuseram, né? E aqui está uma lista de tópicos, cada um desses poderia ser analisado com mais profundidade, mas eu queria, nesse momento, lembrar justamente que as medidas sanitárias universais, na verdade, foram medidas sanitárias corretas, porém, num país desigual e injusto como o nosso, elas acentuam a desigualdade e a injustiça. Então, ficar em casa foi uma ordem desigual e injusta, sim, para quem não tem casa, que são muitos milhões, e para quem tem casa que não pode ficar nela, porque ela não tem condições de qualidade ou de sobrevivência no contexto da proteção, vamos dizer, contra os contágios e contra o ciclo de transmissão da doença. Também em relação ao trabalho remoto, que foi um fator positivo, mas muito discriminatório, porque muitos trabalhadores não puderam, seja pela natureza do seu trabalho, seja pela natureza do seu domicílio, se é que tem, e seja pela ausência, mais abaixo aqui estamos também já mencionando, a ausência de garantias financeiras de sobrevivência, uma renda básica decente e assim por diante. De sorte que eu assinalei aqui em amarelo o uso e abuso do conceito de trabalhadores essenciais. É uma redundância. Os trabalhadores e as trabalhadoras, homens e mulheres, são essenciais em todas as atividades que fazem, porém, nesta desenfreada corrida de enfrentamento, se rotulou alguns como essenciais e se obrigou ou se esperou, ou os deveres profissionais deontológicos obrigavam que as pessoas, nossos colegas, nossos companheiros, talvez muitos de vocês, tivessem que ir às linhas de frente e para o enfrentamento e para nos salvar na vida, nos serviços de saúde, para nos salvar na morte, nos serviços funerários. E eu agora, daqui para frente, falo, de um modo geral, o título que me foi proposto pela Ludmila, servidor público, e não no sentido necessariamente da universidade, né? Mas do serviço público no Brasil e no mundo, mas agora aplicado ao caso brasileiro. Com isso, eu vou para minha segunda reflexão, é que a pandemia, primeiro, ela veio, de alguma forma, desvelar ou mostrar a importância do Estado e do serviço público. Alguns falavam muito, passaram a falar em sair em defesa do SUS, mas não foi só o SUS, sem dúvida, foi e continua sendo, vamos dizer assim, o grande contrafluxo a essa cadeia destrutiva que eu apresentei no primeiro slide. Mas o resgate do papel do Estado. O resgate do papel do Estado significa também o resgate do papel do servidor público. Eu falo servidor e servidora, mas entendam desde já que nós estamos falando com essa amplitude em relação a gênero.
E então, nesse momento, eu trago, não sou economista, mas eu trago uma economista que vocês conhecem, a professora Laura Carvalho, aqui da FEA da USP, mas que já é conhecida pela sua obra, seus livros e suas obras autorais importantes, e que no ano passado, entre outras publicações, lançou este curto-circuito, O Vírus e a Volta do Estado. Recomendo a leitura, é um livro de 144 páginas apenas, mas ele está muito contextualizado ao tema de hoje, ao tema da pandemia, ao tema da Covid, ao tema do servidor público, desculpa, o tema das funções do Estado, e justamente ela sistematizou, e eu fiz uma síntese da síntese, o que ela chama de 5 funções do Estado. Não gosto muito de números, mas de qualquer forma, assim, de listar, dizer que são 5, podem ser 6, pode ser 10, podem ser mais, pode ser menos, mas as principais funções foram enunciadas na sua reflexão, nesse livro, até na contramão de muitas escolas de economia e, sobretudo, na contramão do pensamento hegemônico, destrutivo, da onda neoliberal, da onda ultra-neoliberal, tão abraçada aqui no Brasil por muitas escolas de pensamento, escolas políticas, inclusive o governo brasileiro, nesse desastroso lidar com o nosso país. E esta síntese que faz a professora Laura Carvalho, ela é o link que eu faço esta tarde, nos meus poucos minutos que eu tenho, para lembrar que justamente foi no contexto da pandemia, foi no contexto desta tragédia nacional, também internacional, mas aqui no Brasil, uma tragédia, como foi dito, que ainda não terminou, mas está avançando de forma promissora. São os indicadores e as medidas estão avançando de forma promissora, esperançosa. As funções principais do Estado, a função protetora e a função de prestação de serviços. Eu assinalei em cima do texto da professora aquilo que eu julguei que pudesse fazer um link com a importância do trabalho do servidor público, primeiro do Estado, das políticas públicas que valorizam o papel do Estado, os servidores e as servidoras, o serviço público, como estando no centro dessa função, as funções do Estado. E é por isso que eu queria, então, tomar esse tema e essa oportunidade, porque falar em servidor público e pandemia, ou trabalho e saúde, é isto, é justamente resgatar a importância não só do servidor público da Unesp ou das outras universidades públicas, mas da categoria toda tão ameaçada, tão atacada, desde a PEC 32 e tantas outras iniciativas dos estados, atacando o serviço público. Nessa transição que eu tenho dentro do meu tempo, eu lembro que nesse contexto todo do serviço público, papel do Estado, dentro desse papel do Estado que eu acabei de assinalar, há outros papéis, papéis que ele cumpriu ou não cumpriu, mas acabou cumprindo de forma bem frágil, para não dizer outra coisa, envergonhada, e algumas delas não cumpriu e não vem cumprindo, mas é nesse contexto que nós nos inserimos, ou que se insere o serviço público. E nessa função, então, eu queria destacar que, nesse contexto da pandemia, a importância da linha de frente. Até categoriza alguns usam alguns termos vamos dizer, da administração pública, mas eu estou usando esta expressão na linha de frente e elejo como linha de frente paradigmática a saúde, os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Eu digo elejo por obviedade, até porque nós estamos nesse contexto
inclusive com o viés aqui da nossa Faculdade de Medicina de Botucatu, e também pelo nosso viés de própria formação, a minha e da doutora Ludmila, e também por ser, talvez, das categorias profissionais dos serviços públicos, os que mais ficaram visíveis, mas há na retaguarda outras inúmeras categorias, e que nenhuma delas fique em segundo plano, mas ela foi tomada esta como exemplo. Nesse sentido, então, eu tenho 2 slides para mostrar para vocês, compartilhar, que eu tenho usado, às vezes, em outro contexto, mas que aqui eu queria compartilhar com vocês essas ideias de que a pandemia ela trouxe um pesado fardo, uma carga muito importante no que nós chamamos os sanitaristas, como eu, e epidemiologistas e outros gestores de saúde chamam de desfechos, né? Endpoints, desfechos de saúde, e que já eles impactaram a população como um todo, né? E até já foi mencionado hoje que o professor Caldas, aliás, meu colega de Escola Paulista de Medicina, tenha feito comparações entre a população da Unesp e as comunidades onde ela está inserida, mas o que eu estou nesse momento convidando é que nós vejamos aqui um pouco, e rapidamente dentro do meu tempo, as formas de adoecimento, né? Sejam formas dramáticas, agudas da própria Covid, no sentido de doença infecciosa, e, portanto, quando no trabalho ou em função o contágio, a exposição em função do trabalho, nós trabalhamos, nós que eu digo, a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, e muitos, inclusive, com uma grande contribuição, importante contribuição do professor Hildeberto Muniz de Almeida, da Faculdade de Medicina de Botucatu, uma das lideranças mais lúcidas e atuantes, nem sei se ele está aqui assistindo ou não, mas fique o registro de reconhecimento a uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço na nossa área, que a professora Ludmila, obviamente, conhece e também admira. E, nesse sentido, então, o que é da doença infecciosa, o que é do sofrimento mental, né? Seja não só do adoecimento explícito, que aqui estão listados, mas de outras formas de sofrimento, por exemplo, os medos, as ansiedades e todas umas categorias meio mal avaliadas até hoje, mas seja por medo de adoecer, né, e morrer, ou seja pelo sofrimento do trabalho de ficar em casa, que também, né, não é um paraíso, não é um refúgio, mas ele está acompanhado de dupla carga e dos fatores negativos e algumas, às vezes, de formas de controle e assédio. Possivelmente não é o caso da Unesp, mas há muitas organizações que aproveitaram para assediar e para também abusar, né, no que se refere às condições de trabalho, né? Seja pela extensão da jornada, seja pelo aumento do ritmo, pelas cobranças, né, de entregas, a redução de pausas, eliminação de descanso e férias, formas de controle. E como já foi mencionado aqui pelo professor Pascoal Barretti, com muita razão, o grande presente e futuro, ainda mal avaliado, que sejam as expressões tardias que estão aparecendo, mesmo com intervalos longos, às vezes, seja o que ficou. E, né, quando se falava em não sei quantos milhões de recuperados, era errado em todos os aspectos, inclusive nesse, porque essas pessoas que sobreviveram à forma dramática aguda aqui em cima, não necessariamente são recuperadas, ao contrário, muitas delas, uma porcentagem até relativamente grande, em torno de 30%, tem e ficou com sequelas ou vai desenvolver sequelas de processos de cronificação, de formas tardias que impactam sobre a vida e sobre o trabalho também. Já me encaminhando para o final do meu tempo, da minha fala, queria então ainda fazer uma referência ao que aconteceu, né? Eu elegi o servidor de saúde, claro, nem todos são servidores públicos, mas os servidores públicos na saúde, e eu
elejo como um paradigma, né? Um paradigma representativo da categoria, até porque eu estou fazendo esse vínculo com as funções do Estado, as funções do Estado, as funções do serviço público. E, então, o que se reconhece, se denuncia, e relativamente muito, se constatou a intensificação do trabalho em função da própria aumento da demanda, né? Da demanda, principalmente as demandas emergenciais, né? Desde o começo, mas isso também levando à precarização das condições de trabalho, às vezes falta de IPI, qualidades, condições de trabalho, vamos dizer, inadequadas, seja já no pós-processo de recrutamento e seleção, seja na capacitação, no treinamento, fornecimento de IPI, disponibilidade, etc., e com, infelizmente, perdas de quadros profissionais, sejam os que estão afastados, sejam os que adoeceram, sejam os que morreram, sejam os que foram obrigados a trabalhar de casa, portanto, sejam as pessoas que desistiram, abandonaram na área da saúde, muitos abandonaram a sua profissão, infelizmente. Eu já estou me encaminhando para os minutos finais aqui, e queria, então, chamar a atenção de que isso também modificou o acompanhamento de morbidades crônicas, o check-up, as avaliações, os exames periódicos, e muita coisa justificada ou não se aproveitou o pretexto da pandemia, como fez o governo federal com as suas medidas provisórias, para introduzir goela abaixo do país e da classe trabalhadora uma série de ataques de continuação da reforma trabalhista, assim chamada, aproveitando o pretexto da pandemia. Foi uma festa, é uma festa, porque efetivamente o pretexto serviu para enfiar goela abaixo por medidas provisórias, algumas passaram, outras não passaram, ainda mais recentemente, tem um mês e pouco, estava a 1045, a 1046, felizmente o Senado barrou uma delas, a outra caducou, mas assim, não é incessante, dia e noite, o aproveitamento da pandemia para enfiar goela abaixo extensões danosas dos ataques aos trabalhadores, às trabalhadoras e também aos servidores públicos, não só na esfera federal, como também na esfera estadual, inclusive no estado de São Paulo, como vocês bem sabem. Para terminar, eu tenho só uma listagem de tópicos que, na verdade, não são meus. São de uma síntese de determinadas pessoas ou grupos que andaram estudando esse assunto, mas, essencialmente, é o servidor público na linha de frente, nos serviços públicos. Então, linha de frente não necessariamente atinge todas as categorias, e eu tenho só 2 slides para terminar. Essa lista são só 2 slides. É uma lista em que eu trago o que tem sido recomendado e o que tem sido estudado, o que tem sido publicado, inclusive em um livro que ainda está no prelo, que não é meu, mas tive o privilégio de conhecê-lo antes ainda da publicação. E eu vou, então, ainda tenho 2 minutos, ler com vocês: garantir condições materiais adequadas aos profissionais da linha de frente, com a garantia de recursos necessários para resguardar a sua proteção e a proteção daqueles que atendem. Foi o que muito faltou na pandemia, de um modo geral, segundo vários estudos realizados em nosso país. Fornecer informações claras e consistentes sobre fluxo de trabalho, procedimentos de atuação e práticas de proteção aos profissionais. Também faltou muito em função daquele desespero de ficar trazendo todo mundo, pegando no laço, como dizem no Rio Grande do Sul, meu estado natal, de pegar no laço e colocar a pessoa, um trabalhador e uma trabalhadora, na linha de frente. Manter a sistematização de dados atualizada sobre as emergências e respostas oferecidas pelos governos, investir em estratégias territoriais para enfrentamento das emergências e para proporcionar maior capacidade de resposta dos governos com suporte federativo aos governos locais e aos trabalhadores,
E, por último, essa listinha de 4 tópicos, promover políticas de suporte, apoio, né? Support, apoio emocional e psicológico para esses trabalhadores lidarem com a pressão de emergências, as que já foram, as que estão sendo ainda, mas principalmente isto se refere ao período crítico da pandemia e também preventivamente para futuras emergências, as lições dessa pandemia. Fortalecer mecanismos para denúncia e enfrentamento a práticas de assédio moral contra profissionais durante situações de emergência, muito frequente, muito a pretexto da situação emergencial, muito se abusou de assédio moral com rigor, proibição, por exemplo, de refeições, proibição de intervalos, proibição de ir ver a família, formas, vamos dizer, de gestão de pessoas próprias de uma mentalidade, vamos dizer, privada, economicista, ou de uma mentalidade, com todo respeito, talvez nem devo dizer assim, com muito respeito, mas de uma lógica militar de obrigações e de cumprimento de ordens, e assim muito se abusou nas relações de trabalho. De um modo geral, não me refiro nada à Unesp, claramente. Qualificar o olhar interseccional para a compreensão da situação de emergência e das respostas públicas a partir de gênero, raça, classe, território, dentre outros marcadores sociais. Não foi igual, muito ao contrário, muito mais mulheres negras, muito mais auxiliares e técnicos de enfermagem, muito mais enfermeiros do que médicos, e essa desigualdade mesmo, eu estou pegando só a profissão de saúde. Os estudos que eu localizei incluem outras áreas, a educação, inclui segurança pública, assistência social. E, por último, articular atores não estatais como lideranças locais, organizações da sociedade civil. E aqui sai um errinho da minha... Não são os órfãos de classe, mas são os órgãos de classe, mas, digamos, levando no humor, também há muitos órfãos de classe na potencialização das respostas de enfrentamento às emergências. Eu teria muito para conversar com vocês, mas eu diria assim, para aprender com vocês. Não tenho nada a ensinar, tenho sim muito a agradecer, e eu já vou abrindo e saindo daqui. Deixa eu ver se eu consigo parar a apresentação. Acho que eu já parei, acho que eu já voltei, e aqui estou outra vez. E agradecido, como 30 minutos é quase uma leviandade querer falar de um tema tão complexo, ou de temas tão complexos, em 30 minutos. Mas, como também sei que muita gente ainda vai falar, e aqui eu sou o convidado, mais que 30 seria pecado mortal. Muito obrigado, reitor, professor Pascoal, Ludmila, vice-reitora, e tanta gente boa, estou vendo algumas manifestações aqui. Obrigado. Sigo com vocês mais um pouquinho e agradeço por essa oportunidade. Ludmila, Oi, professor. Eu fecho o microfone aqui, você aqui tem a palavra. Tá ótimo. Professor René, agradeço imensamente pela sua palestra. Eu tenho certeza que já aguçou bastante as nossas reflexões. Agora a gente vai fazer um trabalho em pequenos grupos, né, com os comitês, mas eu tenho certeza que a sua palestra já foi muito importante para a gente aquecer, e embora 30 minutos seja um pouco para a gente tratar de um tema tão importante, tão complexo, como a gente já imaginava, e como sempre, o professor René deu conta e trouxe o tema com muita clareza, né? Então, agradeço mais uma vez, e a Unesp espera poder contar com o senhor em outros eventos, em outras situações. Como eu conheço um pouquinho o professor Pascoal, não sei se o professor quer falar alguma coisa, professor Pascoal. Não, apenas o que eu escrevi, né, agradecer ao professor, né, pela palestra inspiradora, pela reflexão ampla, né, da situação que ocorreu e que ocorre no país, com a pandemia, o que ainda vai ocorrer, que ela desvendou uma série de coisas que a gente já sabia, desvendou como nunca as desigualdades sociais, agravou essas desigualdades, nos desafia, né, para o que vem pela frente, né? E eu acho que é papel da universidade
estamos cumprindo isso hoje, refletir, né, reavaliar os nossos métodos, nossos processos, e contribuir decisivamente, né, com a nossa atitude como universitários e cidadãos, para que a gente tenha, né, um país melhor, espero que em breve tenha. Então, uma honra, professor, né, sabendo que o senhor é colega do Caldas, certo? E muito prazer em estar aqui com vocês, né? Ele é mais novo que eu, mas não sei se você deve saber que a doutora Ludmila é formada pelo doutor Pará, né? Pelo doutor Hildeberto. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Pará mora no meu coração junto com a professora Cecília. Os dois foram minhas grandes inspirações pela escolha da especialidade mesmo, professor Renê. Você conseguiu ver como a médica do trabalho é importante no enfrentamento da Covid, né? Mas trabalho comprometida com a classe trabalhadora e progressista, orientada por pessoas lúcidas e engajadas. Não é só trabalho, não é o padrão, ela é acima do padrão. Muito bem, fico orgulhoso que a Ludmila foi minha aluna, né, de ouvir isso do senhor, professor. Obrigada, professores. Agradeço mais uma vez, e agora eu vou convidar, então, a todos para que a gente parta para as salas de diálogo. Como é que vai funcionar, né? Nós teremos agora 5 salas de diálogo, acho que é um momento também muito importante em que os comitês locais vão ter a oportunidade, né, de tratar, de fato fazer diversas reflexões agora. Os senhores vão receber um convite, vai aparecer aí na tela que foram convidados para fazer parte de uma sala, vai ter um número, e é só colocar, participar, que automaticamente serão direcionados para essa sala, que vai ter um moderador que vai orientar, então, as atividades nesses grupos, tá? Daqui uma hora a gente retorna para fazer a plenária final com a apresentação, então, das conclusões de cada um dos 5 grupos. Não precisam ficar, não fiquem intranquilos, porque os senhores serão redirecionados automaticamente para essa sala principal, tá certo? Desejo um excelente trabalho a todos, e agora vou, então, abrir aqui as salas para que os senhores possam ser direcionados. A gente tem aí um intervalinho de 5 minutos para ir ao banheiro, tomar um cafezinho, mas já vai ter gente lá para orientar vocês, e a discussão em 60 minutos a gente já encerra. Professor Renê, grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Bom término, boa evolução da reunião. Obrigado, um abraço. Temos, então, 5 grupos, até que a gente está conseguindo manter aí mais ou menos o nosso tempo, né? Nós teríamos, então, aí uma proposta de que cada grupo tem 5 minutinhos para apresentar a sua síntese. Eu sei que as discussões foram extremamente ricas, porque eu passei um pouco nas salas, e acho que depois a gente tem que recuperar todo esse conteúdo mesmo da discussão, né? Mas temos, então, 5 minutos para cada grupo, tá bom, pessoal? Vou pedir a gentileza de que esse tempo seja respeitado, para que a gente possa, para que a gente não avance muito no tempo. Eu peço desculpas ao grupo 5, meu amigo querido Luiz Fernando e demais participantes, porque eu que não conseguia colocar o Luiz na sala 5. Tá? Foi um aprendizado aqui da pandemia, pode anotar. Luiz, agora já conseguirei. Desculpe, doutora, você me dá a oportunidade de falar uma coisa apenas, por favor? Claro. Porque claro. O tempo esgotou e a gente não teve condições de se despedir. Eu não pude agradecer ao Grupo 5 por todas essas contribuições, as considerações que houveram lá. A Ellen, que vai ser a nossa relatora, então agradeço a ela por ter feito essa síntese do grupo. Espero que todos os que se manifestaram no grupo se sintam contemplados nessa síntese que a Ellen vai apresentar logo após. Então, agradeço ao Grupo 5 e a Ludmila. Obrigado pela oportunidade. Eu me desculpo com o Grupo 5, a culpa foi toda minha, mas vamos tentar aproveitar o máximo possível. Foi bem proveitoso, apesar do tempo que a gente teve, tá, Lud? Que bom. E como eu gosto de gente jovem e corajosa, né? A Ellen é uma das mais jovens de casa. Vamos começar pelo Grupo 5, então. 5 minutinhos, Ellen, tá com você. Vamos lá, fazer milagre, como estamos fazendo nos últimos 1 ano e meio. Saberes e práticas que conquistamos no enfrentamento. Muita gente falou da união, para a importância de conseguir fazer esse retorno,
de alguma forma, de organizar os protocolos, a importância do protocolo, da testagem, da empatia quando algum caso positivo chegava, da pessoa ser afastada, dos demais entender esse afastamento. Um saber muito importante é que a aula presencial é boa demais, que a gente precisa dela. Outro saber muito importante foi o aprendizado, né, em mexer nas tecnologias, nos recursos tecnológicos, o que vai diminuir a demanda para o departamento de técnico-administrativo no geral, porque a maioria de nós aprendeu muitas coisas, né, no meio tecnológico nesse tempo. E também a diminuição de impressão de papel, de documento físico, né, devido às aprendizagens desse tempo remoto. Valorização dos profissionais de saúde, da saúde do trabalhador, acrescentaria dos docentes e da importância do ensino, o desenvolvimento de resiliência nos docentes e aprendemos a valorizar o coletivo. Os desafios. De modo geral, um grande desafio é como a gente vai manter todo mundo seguro, né? Diminuir, mitigar as incertezas, porque é essas incertezas que fazem a gente não saber como manteremos todos seguros. O receio de como se dará esse ensino híbrido. Pensar os direitos autorais das aulas já gravadas, que estão soltas aí pela internet. O trabalho, um desafio também, é trabalhar a autoestima para o retorno, né? Para a gente manter essa responsabilidade pelo próximo agora nesse retorno e por um longo tempo, né? Outra coisa que a gente discutiu foi a importância da obrigatoriedade de manter protocolos mínimos por um bom tempo ainda, para que a gente possa, inclusive, se manter seguro. Lidar com as sequelas do ensino emergencial remoto, além das sequelas da Covid, tanto física quanto na saúde mental. Minimizar as perdas, né, no processo de ensino e aprendizagem, essas lacunas que ficaram. Enfrentar os negacionistas também é um grande desafio que teremos à frente. E reorganizar todas as atividades administrativas e de ensino. Até uma frase dita que eu acho interessante é como a gente vai reorganizar o caos. É isso, eu acho, de forma geral, para não me estender muito. Obrigada pelas discussões e pela oportunidade. Espero que todo mundo tenha se sentido contemplado. Ellen, te agradeço muito e desculpa a gafe, por gentileza, se apresenta para o grupo em geral aqui. Gente, desculpa também, né? Eu sou a Ellen, sou psicóloga na Unesp de São João da Boa Vista. Ótimo. Bom, vamos então, pode ser o grupo 4 aqui, vamos no sorteio. Professor Paes. Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a todas as pessoas do grupo, acho que a discussão foi muito legal, foi ótimo, tá? E tivemos a colaboração da Maite, que vai apresentar, tá? E auxiliada pelo professor Jean, tá? Mas vai ser a Maite que vai apresentar. Obrigado a todo mundo. Obrigada, professor Paes. Muito bom ver a Maite de novo aqui. Obrigada. Maite, o microfone está desligado. E aí, aproveita e já se apresenta para o grupo todo, por gentileza. Meu nome é Maite, sou bibliotecária no campus de Bauru. É uma biblioteca para as 3 unidades. Vou aproveitar que estou sozinha na sala, tirar a máscara e falar bem rapidinho antes que chegue alguém, para vocês me ouvirem melhor, porque com máscara vai ficar horrível, né? Bom, anotei o que estava todo mundo falando, vamos lá. Saberes e práticas que desenvolvemos. A pandemia surpreendeu a todos. No primeiro momento, os trabalhadores da área de saúde passaram por momentos desafiadores, por estarem na linha de frente. Percebemos que, apesar de sermos privilegiados numa grande universidade, ninguém estava preparado para uma situação como esta. Responsabilidade, proatividade, atitude, flexibilidade e empatia são algumas palavras-chave de saberes e práticas que devem ser levados para o futuro. Aprender a trabalhar em conjunto com áreas afins da administração, saúde pública, órgãos governamentais e não governamentais, implantar o protocolo com segurança, respeito, auxílio mútuo para a formação da rede de proteção. A troca de experiências, o diálogo foi muito importante. Apesar da distância, talvez a rede Unesp tenha se aproximado mais durante esse período. Saber lidar com a inconstância, resiliência também foi um importante aprendizado.
Professor João, acho que o seu microfone está ligado aqui. Pronto. A inconstância, saber lidar com a inconstância, resiliência, assim como a comunicação clara e objetiva, buscar manter o otimismo e o bom humor. Aprendemos que muita coisa pode ser online ou à distância, como reuniões, apresentações, e aprendemos como usar bem as diferentes ferramentas. Ampliamos o olhar da universidade à cidade onde cada unidade está. O suporte às vulnerabilidades sociais foi importante, assim como os projetos de extensão. E aí, quanto aos desafios, alguns que já foram citados pelo Grupo 5, vários diretores que assumiram na pandemia pegaram essa bomba, a troca de informações com a Secretaria Municipal de Saúde foi muito importante também. Desafios, o fortalecimento da rede, do STS, da assistência social, pensar a saúde de modo mais completo, a promoção da troca de experiências exitosas, que ainda é bastante informal, como conviver com o vírus e tocar a vida investindo nos esportes e cultura. Parcerias muito importantes, mais uma vez citadas, Ministério Público do Trabalho e outros. Um exemplo que foi dado foi na produção de álcool gel e máscaras. E desafios pós-Covid, a importância das sessões de saúde, que também já tinha sido citada, e os exames periódicos, que talvez sejam necessárias adequações para as pessoas com sequelas e adequações arquitetônicas. Acho que falei tudo, se alguém quiser me completar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maite. Só para esclarecer aqui, professor Joel Ormaza, pode ficar tranquilo, ela congelou a sala porque vocês foram trazidos de volta aqui para a sala principal. Tá? É automático, a gente corta a palavra mesmo. É o Google que faz isso, tá bom? Estamos todos aqui. Bom, agradeço então ao grupo 4. Vamos passar para o grupo... Pode ser o grupo 2, então, o grupo do professor Joel Fábio, que foi o moderador. Por gentileza, Fábio, quem que ficou como relator? Oi, Ludmila, eu fiquei como relator, tá? No grupo 2 mesmo. Tá legal. Então tá com você, 5 minutos. Tá legal. Eu quero aproveitar aqui e agradecer aos moderadores que estiveram com a gente, apoiando esse trabalho de grupo, né? Bastante corajosos também. A Marta, o Fábio, o professor Marcelo Pereira, o professor José Paes e o Luiz Fernando, então, todos representados. Meu enorme agradecimento a cada um de vocês. Tá com você, Fábio. Maravilha, Ludmila, obrigado. O professor Joel estava colocando aqui que a gente estava fazendo o último fechamento, mas deu para fazer uma síntese do que foi a conversa. O que foi colocado como saberes e práticas desenvolvidos para o enfrentamento da pandemia. Questões como uma visão mais solidária e mais empática, alguns sentimentos foram desenvolvidos nesse trabalho coletivo. Um olhar de preservação do outro, de pensar de forma coletiva. Esse foi colocado como um dos saberes desenvolvidos. Uma outra situação, a pandemia ela provocou uma maior interação entre pessoas de campos diferentes da Unesp, e também um maior intercâmbio entre unidades. Isso foi uma fala, por exemplo, de um diretor. Isso, de certa forma, aumentou a sensação de pertencimento a uma universidade como universidade multicampus. Quer dizer, não sou só eu de uma unidade isolada ali, de uma faculdade, eu pertenço a uma universidade multicampus, né? Eu tenho... Então, é como se houvesse um despertar de uma maior sororidade entre os unespianos. Foi colocado também a questão do letramento tecnológico, maior uso de tecnologia. Houve esse aprendizado, houve essa adaptação, e com ela foram desenvolvidas habilidades e competências interessantes que podem ser preservadas para uso futuro, dentro de uma outra realidade, né? A questão de prática também foi colocada a questão do aumento da jornada, ou, vamos dizer assim, do fim da jornada,
por si só, né? Como se fosse um fluxo contínuo. Houve uma intensificação nesse sentido do trabalho e a comunidade respondeu com uma grande capacidade de trabalho, assim, mesmo diante do déficit reconhecido de servidores, a gente houve, por parte da comunidade, uma resposta positiva diante dessa intensificação do trabalho e dessa situação peculiar de conciliação trabalho-família no mesmo ambiente, né? O teletrabalho, né? Então, essa questão da prática ficou muito presente nas falas. E uma questão bem importante foi a questão das descobertas que a pandemia trouxe. O exemplo, a descoberta de como é a realidade, a dura realidade de um estudante cotista, né? De um estudante que ingressou por ações afirmativas. E isso, a gente passou a conhecer mais, ou houve e isso se desnudou mais a partir do momento que o aluno não conseguia, por exemplo, acompanhar as aulas. Então, a vulnerabilidade socioeconômica saltou aos olhos, assim, né? Quando a atividade sai do campus, sai do nível presencial. Mas, por outro lado, outras descobertas foram citadas, como docentes da área de exatas, considerando um olhar mais para humanidades, porque a questão da humanidade na pandemia, obviamente, ficou muito presente, né, com tantas vidas perdidas, etc. E foi citado também a questão das tecnologias, do que, conjuntamente, esse pensar coletivo que se falou lá no início, ele se transformou, aí se falou do pool de saliva, do desenvolvimento de aplicativo, como o AppCare, aplicativo para triagem de sintomas. Indo para o lado dos desafios, já estourando o meu tempo aqui, a questão da ressocialização é um grande desafio, porque como será essa ressocialização quando voltar o presencial, e com ela a necessidade de mobilização da comunidade, não só para a atividade presencial, como também um engajamento dessa comunidade na preservação dos protocolos sanitários, do cuidado com a saúde e da manutenção do alerta, né? Para se manter alerta em relação à pandemia, enquanto essa situação ela perdurar. E outro desafio, como aplicar a tecnologia, o saber desenvolvido com a tecnologia. Quer dizer, numa situação presencial isso muda, mas é importante a gente preservar o saber, mas também saber até que ponto a gente pode aplicá-lo, né? Assim, para não descaracterizar a excelência acadêmica. E a outra questão, como tratar quem não quer se vacinar. Isso é um desafio que foi colocado bastante com bastante presença. E para finalizar, um desafio nessa unidade de essa diretriz única para uma universidade tão diversa quanto a Unesp, para ter medidas de caráter geral para se estabelecer medidas mínimas para que todos os campos sigam e se mantenha a universidade firme, forte e coesa. Muito obrigado. Fábio, muito obrigada. Vamos, então, passar. Acho que a discussão está sendo riquíssima e a síntese já está muito rica, eu imagino, como tenha sido em cada um dos grupos, né? Muito importante. E confesso aqui, professor João, Alberto, professora Deise, que está aqui no centro da minha telinha, a gente deveria ter feito esse encontro antes, mas, enfim, estamos aqui, né? Vamos passar, então, a palavra para o grupo 3. Professor Marcelo Pereira, por favor. Bom, Ludmila, a discussão do grupo 3 foi bem ampla e bem diversa. Acho que muitas pessoas tiveram a oportunidade de se expressar, tanto pelo chat como na fala, então eu acho que tem opiniões diversas aí,
que foram sintetizadas e que vão ser representadas pelo professor William Fernando Zambuzo. Tá ok? Então, por favor, William, nosso relator. Obrigado, professor Marcelo, obrigado, doutora Ludmila, realmente um prazer muito grande, e nessa condição eu gostaria de agradecer você na liderança aí do combate à pandemia, e estenda aí todos esses agradecimentos ao seu grupo, que realmente fez toda a diferença para que hoje a gente pudesse estar fazendo essa memória do que tem sido a pandemia, já com vistas num retorno presencial, isso realmente é bastante importante. Como foi destacado pelo professor Marcelo, nós fizemos uma discussão bastante ampla e, ao mesmo tempo, falar de saberes, práticas e desafios são temáticas interligadas, né? Então, eu não gostaria aqui de categorizar o que eu vou dizer para vocês, mas chamar a atenção para alguns pontos que foram levantados, né? E aqui nós tentamos fazer uma síntese realmente de uma discussão bastante proveitosa dos nossos colegas, onde nós destacamos que trabalhar nesse período, inclusive, houve um certo cuidado e proteção à vida, né? Nós combatemos o medo que se instalou desde o início da pandemia. E, através dessa instalação do medo, algumas características importantes inerentes desse processo, como valorização da seção técnica de saúde, né? Infelizmente, nós não temos isso em todas as unidades, e foi uma fala constante nesse valor e referência da seção técnica de saúde, e talvez um desafio fosse ter essa seção em todas as unidades, né? Ao mesmo tempo que se fala de proteção à vida, também se fala sobre questões relacionadas à aquisição de novas competências, né, como aquelas listadas numa atividade remota, fugindo talvez daquilo que é vocação nossa, né, de um ensino presencial, e esse também se colocou como um desafio já praticado, na verdade, elegendo aí características importantes, estabelecendo saberes importantes, né, para que essas temáticas fossem sendo trabalhadas, aliadas, inclusive, ao conhecimento de novas tecnologias, né, que também foi um desafio bastante grande, dentro dessa perspectiva da pandemia, né? Foi falado também em relação à valorização da ciência, né, com todos os seus pilares, olhar a ciência como protagonista dessas atividades, ao mesmo tempo não fazendo, né, um caráter ideológico da vacinação, por exemplo, numa perspectiva que pudéssemos, então, ter uma vacinação para todos, né, de uma forma igualitária, e, ao mesmo tempo, enaltecer o papel da ciência e da universidade, né, no seu ressignificado junto à própria sociedade. Destaca-se dentro dessa perspectiva, inclusive, né, de um bojo um pouco mais amplo, que houve uma necessidade de melhor organização do tempo, né, e isso realmente é bastante curioso, frente a esses desafios, né, pormenorizados no conhecimento, muitas vezes, de novas tecnologias, né, e que talvez no paradoxo do distanciamento social, as tecnologias permitiu que houvesse uma aproximação das pessoas, né? Então, uma universidade espalhada como a nossa, numa característica multicamp, aí em todo o estado de São Paulo, houve uma aproximação das unidades, uma aproximação dos servidores, e isso tem sido realmente algo de destaque no Grupo 3, né? E se soma muito à fala dos colegas que me antecederam. Foi falado também, Ludmila, em relação a esse protagonismo das unidades, né? Então, a gente percebe que as diretorias, de uma forma bastante responsável, né, fez essa mobilização necessária, cada um ao seu modo, claro, amparado por um comitê Covid local, né, amparado por um comitê Covid central, mas que houve aí uma mobilização de pessoas, né, dentro de comissões para que fizesse, então, essa articulação de um tema que, como foi falado no início, trouxe muito medo e muita ansiedade, né, e essa inquietação provocada pelo medo, talvez, fizéssemos transitar numa zona de escuridão, né, mas não trazida a questão do obscurantismo da ciência, da universidade, etc., mas que nós, através da ciência, inclusive como ferramentas, buscamos trazer à luz para essas discussões, protagonizados pelas unidades. Isso realmente foi algo que foi destacado, né, dentro de uma característica, inclusive, né, que hoje nós temos, é claro que um perfil daquilo que aconteceu na pandemia na Unesp, mas muitas vezes, Ludmila, foi destacado que esses números da pandemia na Unesp, de modo geral, não houve uma atualização, né? Ainda que tivéssemos, a gente sabe que nós temos trabalhado nisso, essa atualização em caráter institucional não pode ser realizada ao longo desses meses, né? Isso seria bastante importante
trazendo aí essas características para realmente alimentar as nossas discussões das unidades, né, em relação, sobretudo, dos trabalhos que vêm sendo realizados em relação à pandemia. Então, outros pontos que foram colocados, né, também bastante importantes, que destaca-se muito a característica da saúde, né, como a sua relação com a pandemia, né, que quando a gente exerce o papel da vacinação, embora a vacinação fosse algo individual, que o indivíduo chega e vai vacinar, é um cuidado coletivo. Tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de pertencimento desse processo. E essa construção coletiva talvez tivesse sido um grande marco da pandemia, ou seja, a valorização do indivíduo, sim, mas como parte de pertencimento daquela sociedade, daquele grupo, né, do qual ele desenvolve as suas atividades. É claro que tem vários desafios acerca dessas questões, né, do coletivo, quando a gente fala de atividade remota, quando a gente fala de tudo isso que vem ficando através das práticas que foram desenvolvidas ao longo da pandemia, como, por exemplo, né, das atividades online, a gente precisa agora, talvez, um pouco de discussão acerca da clareza, né, do que o que pode permanecer numa atividade híbrida, talvez, né, claro que temos a vocação de atividade presencial no nosso ensino, mas a gente precisa conhecer e ter clareza, né, do que pode ser ou não remoto, o que pode permanecer nas nossas atividades acadêmicas e administrativas, em relação a isso que nós aprendemos durante a pandemia. Isso realmente é um outro ponto que fica em destaque, né? Houve, então, através dessas questões todas, as trocas de ideias, né? Houve uma maior união, uma maior aproximação, aqui fazendo um pouco de redundância daquilo que eu já disse, né? Há uma necessidade também de destacar, né? E aqui fazendo redundância a fala dos nossos colegas que me antecederam, sobre a empatia, né, entre as pessoas, entre as áreas. Isso realmente é bastante importante. E tem sido bastante redundante também a fala, viu, doutora Ludmila, em relação ao reconhecimento da importância e protagonismo das sessões técnicas de saúde. Né? Então, muitas vezes, nós tivemos exatamente em momentos, né, onde nós olhamos para as sessões técnicas de saúde como o nosso amparo para aquilo que nós vínhamos desenvolvendo, quer seja no âmbito administrativo, quer seja no âmbito acadêmico. Né? Então, a gente precisa exercer esse papel de continuar essa valorização, né, das sessões técnicas de saúde. Essa redundância realmente vale a pena, porque foi muito discutido no nosso grupo. Uma outra questão também já discutida e foi aqui trazido já trazido pelos colegas, né, mas talvez esse fosse um momento também de olhar para a digitalização, mais para a digitalização e desburocratização dos processos e procedimentos, né? Então, nós percebemos que há possibilidade de digitalizar as nossas atividades e talvez diminuir o uso de papel, né? E esse tem sido realmente um desafio inicial imposto pela pandemia nas unidades e que talvez agora pudesse ser discutido um pouco mais institucionalizado, né, nos órgãos colegiados centrais. Uma outra questão importante, né, que eu tomei nota aqui, que é discutir um pouco também dessas propriedades de dados que hoje está, por exemplo, sob os cuidados do G Suite, né, na verdade, da rede Google ou da Microsoft, né, para a gente conhecer realmente como isso se coloca numa questão até de gestão de dados, e se nós pararmos, inclusive, para fazer uma reflexão, né, do plano da Lei Geral de Proteção de Dados, né, isso tem sido também uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque hoje nós estamos sob uma tutela dessas grandes empresas, né, e a gente precisa realmente ter um pouco mais de clareza em relação a isso, haja vista a quantidade de acesso, né, e necessidade dessas ferramentas que se acentuou ao longo desses últimos 20 meses. Então, foi falado, inclusive, que a atividade remota, né, doutora Ludmila, que era talvez, no início, um bicho de 7 cabeças, e que, na verdade, não era um bicho com tantas cabeças assim, né, e talvez 3 ou 4 cabeças, né, mas não foi tão complicado a gente realmente conhecer essas necessidades, né. Foi falado também dos desafios de implementar aquilo que são sugestões do Comitê Covid Central, né, e, ao mesmo tempo, tornar esses protocolos não a cargo de cada unidade, mas torná-los institucionalizados, né, para que nós talvez tivéssemos isso mais centralizado quanto às nossas atividades em relação ao enfrentamento, ao que nos resta ainda de enfrentamento, mas, sobretudo, também
utilizando como aprendizado disso, né, desse momento, para os próximos passos retomados aí com a prática presencial, né? Então, muitas dessas atividades e ações, elas precisam ser, de alguma forma, institucionalizadas, né? Mas a visão geral, e foi trazida por uma colega, que disse, inclusive, olha, a Unesp conseguiu dar uma resposta rápida e coletiva à pandemia, né? Então, realmente, esse foi um ponto marcante e que nos colocou numa condição de partida de enfrentamento daquilo que estava por vir nos próximos 20 meses, né? E outros que talvez se somem aí ao longo dessa caminhada. Fica claro que, ainda que tivéssemos, viu, doutora Ludmila e demais colegas, aprendizado, acolhimento, compartilhamento e pertencimento do processo, ainda ficarão sequelas físicas e emocionais importantes, né? Então, a gente precisa, talvez, como maior desafio, aprender a lidar com essas questões, né, e tratá-las com o seu devido respeito, de uma maneira a olhar para todas as categorias, né, todas as categorias dos servidores e também para os nossos estudantes, porque não é uma retomada fácil, né, haja vista que essas sequelas, elas precisam ser trabalhadas com todo o respeito, né? Então, não sei se eu contemplei aqui tudo que meus colegas comentaram, né, mas aqui eu deixo eles à vontade, inclusive, para fazer aí os comentários. Professor Marcelo. Obrigado, William. Esse foi um bom resumo. Esse é o grupo 3. Eu estou aqui impressionada e emocionada com a profundidade, assim, com o milagre que foi feito com 1 hora de discussão de um tema tão amplo e como vocês conseguiram, assim, souberam sintetizar tão bem, né, toda essa discussão rica. Vamos, então, à nossa última sala de diálogo, que foi coordenada pela Marta. Marta, está com você, representação aqui das mulheres entre os moderadores. Bom, para fechar, né, por último, vamos lá. Primeiro, para agradecer as pessoas da sala 1 que participaram. A gente já concordou lá, Ludmila, que essa é uma ótima forma de discutir temas e coisas, então já deixo aqui a sugestão para outras questões também serem discutidas nesse formato, que a gente entendeu que funciona muito bem. E eu vou passar a bola para a professora Fernanda, que é a relatora aí do nosso grupo. Bom, gente, boa tarde. Como é o grupo 1, mas os últimos, né? Nesse caso, os primeiros foram os últimos. É lógico que eu vou acabar falando algumas redundâncias, né? Mas até em respeito às discussões, eu acho que são importantes. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu sei que às vezes, né, se ficar por último, eu tenho que ficar mais reduzido. Mas começo com os desafios. Os desafios, obviamente, são relacionados à retomada, né? Como que vai ser essa retomada? A retomada gradual, segura. A gente tem muitas dúvidas ainda, né? Então, existem muitas discussões, é o momento, não é o momento. Temos uma cobrança muito grande da opinião pública, né? Estamos recebendo nosso salário quando vemos outras pessoas disputando ossos e restos de lixo, né? Então, temos que dar uma resposta também à sociedade das nossas ações. Lidamos com essa opinião pública e ela é importante para a manutenção da nossa universidade. Precisamos pensar nos nossos espaços físicos, principalmente se a gente vai ter ou não vai ter a necessidade do distanciamento, porque se tivermos, provavelmente não conseguiremos voltar 100% das atividades, porque as nossas salas de aula não estão preparadas, os nossos laboratórios, não temos professores suficientes para dividir essas salas, esses laboratórios, os espaços mesmo administrativos, né? A gente compartilha espaços, então precisamos ver essas adequações físicas. A situação econômica pela qual todos estamos passando, ainda que não estejamos na situação grave, como vemos a sociedade brasileira, né? Temos o privilégio de sermos servidores públicos, também estamos defasados em salário, né? E tivemos que utilizar muitos dos nossos recursos próprios para ter equipamentos adequados para enfrentar essas atividades digitais, né? Tivemos que comprar celulares, computadores, câmeras, fones, muitas vezes com os nossos próprios recursos, plano de internet. Então, estamos passando realmente por momentos de situação econômica complicada e, obviamente, também psicológicos, né? Estamos vivendo luto, desconheço quem não tenha perdido um amigo, um amor, um familiar, um conhecido, né? Então, temos que lidar com esse luto e essa retomada. A gente lida com pessoas com fobias, pessoas com medo, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso, que é
o resultado de uma desgraça que aconteceu nos últimos meses, não tem outro nome para isso. Discutimos bastante sobre como que a gente pode lidar para ter um ambiente seguro, e aí quando a gente fala de ambiente seguro, a gente tem que falar um pouco também de negacionistas, ou às vezes não só negacionistas, mas pessoas que são muito influenciadas por fake news e estão com medo da vacina. Às vezes elas não são negacionistas do jeito que a gente odeia, do jeito que a gente pensa, mas são pessoas que estão vulneráveis, né? Então a gente tem que fazer uma ação que seja centralizada a partir da reitoria mesmo, geral, e que tenha um fluxo. Isso que todo mundo sentiu um pouco, é que tem um fluxo. A gente tem hoje um sistema de colocarmos a nossa carteirinha de vacinação no RH, né, no CIR-RH. Mas ok, fizemos isso. Quem não colocou não foi cobrado, quem não colocou está vindo para o campus, quem que vai cobrar? É o diretor que cobra, é o supervisor que cobra, é STS que cobra, e se cobrar, o que cobra, que conversa que tem. Aqui eu tenho, você sabe, né, eu tenho o privilégio de ter a Edva da STS aqui comigo, e a gente tem feito isso, a gente tem feito o levantamento das pessoas que são muito poucas, isso a gente também tem que deixar bem claro. Às vezes a gente faz um estardalhaço, né, mas são poucas as pessoas, e a gente tem feito um processo que talvez seja uma sugestão, né? Então, eu como diretora, sou diretora aqui da FAAC, a Edva é supervisora da STS, temos feito reuniões com essas pessoas que não encaminharam, às vezes elas esqueceram, muitas também tiveram dificuldade de encaminhar, ter o problema, e tivemos 2 casos que eu acho que são bem sintomáticos, 2 pessoas que choraram durante a reunião, choraram por medo. Então, às vezes a gente fala assim, né, tem que demitir, tem que fazer isso, tem que fazer... Eu acho que tem que ter um escalonamento e esse fluxo que deveria ser estabelecido pela reitoria, que tem que ser um fluxo com instrumentos que digam quem são os responsáveis e quais são os processos. Então, vai ter uma conversa, né, a segunda conversa, encaminhamento, como a gente fez aqui, um encaminhamos para o psicólogo, outro encaminhamos para o médico, temos psicólogos e médicos aqui na STS, né, então podemos encaminhar, e dessa forma, então, educacional, né, humanizado, e se não der certo, coercitivo. Mas quem são os responsáveis por todas essas etapas? Eu acho que essa é uma demanda muito importante, porque a sensação da impunidade para os outros é muito ruim. Eu sei que fulano de tal não se vacinou e você não fez nada, né? Você não fez nada. Então é importante a gente ter isso. Da mesma forma com estudantes. Como que a gente vai avaliar, como a gente vai verificar, terceirizados também, como que eles vão vir aqui para o campus, vão ter que apresentar. Então, tudo isso foram grandes angústias das pessoas que, pelo menos no nosso grupo, entenderam a importância tanto da vacinação, quanto também das máscaras, né? Como que a gente pode cobrar que as pessoas usem as máscaras, de que forma a gente pode educar e também coibir, né, o mau uso do equipamento de proteção das pessoas. Então, seria isso também. Esses desafios de tomada de decisão uniformes em relação às ações e diretrizes centrais também. Bom, em dispositivos. Dispositivos, todos os projetos e propostas criativas feitas durante todo esse tempo, eu acho que vale menções aqui relevantes, né? O projeto Memória Unesp Covid-19, lindíssimo, e o ICARE, que ainda falta divulgação, ainda falta que as pessoas tenham até o costume de fazer isso. Eu sei que alguns planos de saúde já estão fazendo esse teleatendimento e tem funcionado, mas falta um pouquinho para a gente divulgar melhor isso, né? O teleacolhimento, logo do início da pandemia, que começou com os estudantes que estavam no exterior, depois a gente foi colocando e a gente foi ampliando, e eu sei que foi muito importante para muitas pessoas, porque logo no começo a gente teve grandes problemas emocionais, e eu sei que o teleacolhimento funcionou, tenho relatos de pessoas que tiveram um alívio, um conforto. O Memorial Covid-19, lindíssimo projeto, lindo, delicado, importante, fundamental para que a gente coloque que as pessoas que a gente perdeu da nossa comunidade não são números, são profissionais, eram funcionários públicos e perdemos, né? O pool de saliva, desconheço empresa que faça pool de saliva. Talvez, eu estava falando assim, talvez a Globo, que eu vi que faz os testes lá para gravar, mas desconheço empresas que façam isso. É um alívio para a gente, é uma tranquilidade para a gente. Eu não sei se isso vai se manter durante o próximo ano, mas para essa volta
que é mais tensa mesmo, esse momento de volta, que estamos passando todos da Unesp, né, juntos, né, esse momento de volta, ter o pool de saliva é uma tranquilidade, é um gasto, a gente reconhece e a gente agradece, porque, e mais, né, agradece a STS, que conseguiu em pouquíssimo tempo formatar uma dinâmica, fazer esse atendimento, atender todo mundo e fazer o pool de saliva. Realmente, desconheço outra empresa que faça isso. E falando em STS, o professor Marcelo Carvalhal de Ourinhos, né, ele disse assim, que ele não quer nunca mais abrir mão do que ele tem hoje, então esse é um problema também. A gente tem agora um padrão, a gente tem STS, né, temos STS, temos enfermeira, médica, assistente social, psicólogo, e vamos ter que manter. Então esse é um desafio também para que a gestão consiga manter um mínimo de que a gente possa atender esses servidores, e vamos precisar, porque a gente vai ter que fazer exames periódicos, a gente vai fazer muito atendimento psicológico, muito atendimento médico, assistente social, a gente precisa das enfermeiras, então, professora, né, reitores, atendam o pedido do professor Marcelo, e aqui o nosso também. E, por último, que em pouco tempo, com pouco recurso, mantivemos nossa universidade funcionando, né, com muita batalha, estamos aqui a pleno vapor, trabalhando, formando pessoas, fazendo tudo, a participação e posicionamento da Unesp no combate à Covid e à desinformação foram de grande orgulho para a gente ter essa posição firme, essa posição contra o negacionismo, essa posição a favor da vida e da ciência. E acho que acabei. E, não, faltou uma só, reuniões online. Foi vantajoso, a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje, né? A gente tem que pensar isso também em recursos, né? A gente economiza, a gente sente falta, a gente vai ter reuniões presenciais, porque a gente precisa do olho no olho mesmo, a gente precisa ter essa troca, mas esses aprendizados, como outros colocaram, a curva de aprendizado, do conhecimento, o letramento digital, foi muito importante também, e que a gente consiga desburocratizar e ampliar essa curva sem perder o presencial, obviamente. Obrigada, doutor Ludmila, obrigada, Marta, e todos os meus colegas pela oportunidade. Obrigada a você, professor. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui um bom encerramento, pessoal, porque eu estou muito impactada com o nosso encontro de hoje. Eu sinto que ele foi um verdadeiro encontro, né? A qualidade das discussões foi muito alta. Acredito que nós tenhamos atingido os objetivos, né, professor João, Alberto, professora Deise, me perdoem os outros colegas aqui dos sindicatos que não estou vendo, não está dando para ver todo mundo, mas acredito que tenhamos alcançado. Professor João, quer falar? Sim, gostaria. Pois não. Pelo que eu pude perceber, bom, primeiro foi uma reunião de uma riqueza absolutamente imprevisível, né? A gente não imaginava que pudesse ter essa riqueza. Segundo, essa riqueza, ela mostra que as necessidades que as pessoas têm de trocar ideias, de construir saberes, e nós construímos muitos hoje, né, ela não pode ficar circunscrita a essa reunião de hoje. Nós temos que fazer mais reuniões dessas, porque elas são fontes muito importantes de luz, para que a gente possa enxergar o que aconteceu e possa ter visibilidade de como é que nós vamos avançar. Então, eu acho que todos nós estamos de parabéns por fazer essa reunião. Concordo com a doutora Ludmila que poderíamos ter feito antes, não fizemos antes, mas vamos fazer depois, então, é o que nós temos nesse momento. Então, vamos tocar isso, acho que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. E um grande abraço a todos e todas que participaram dessa reunião. Obrigado. Eu quero, então, agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente nessa tarde. Hoje temos aqui 109 pessoas, a gente teve no auge da nossa discussão 186 pessoas, então acho que foi importantíssimo, de uma riqueza, de uma pluralidade que é a cara da universidade. Concordo com o professor João que a gente não pare com a reunião por aqui, né, com o que aconteceu hoje
né, nessa situação, que a gente consiga, de fato, pensar a continuidade desse processo dialógico, que foi extremamente importante, que nós consigamos ampliar esse processo. Então, assim, desculpa, eu estou bem emocionada, quero agradecer também a cada um de vocês pelo trabalho que nós realizamos ao longo desses quase 2 anos, foi realmente uma honra estar com vocês, agradeço em meu nome e agradeço em nome do Comitê Unesp Covid-19, e eu vou pedir a gentileza, já que não consigo aqui trazer todas as palavras que eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras agora, quero chamar o professor Paes, que sempre com as suas belas palavras nos representa lindamente para encerrar a nossa atividade aqui em nome do Comitê Unesp Covid-19, e não posso deixar de agradecer aos sindicatos, porque a justiça tem que ser feita. Esse encontro aqui, ele saiu desta provocação, então agradeço a Dunesp e o Sintunesp, continuem nos provocando, que a gente vai ampliar essa participação, né, dos unespianos de uma forma bem efetiva. Professor Paes, por gentileza. Eu acho que essa pandemia, eu acho que não dá para esquecer o preço que a humanidade pagou e o Brasil pagou e ainda vai pagar. No nosso caso, foram mais de 600 mil pessoas que faleceram. Isso não dá para esquecer, sabe? Não há como esquecer a dor das famílias que ficaram, que perderam, dos amigos, dos pais, dos filhos que se foram. Isso não é o que pague. Eu acho que a gente tem que tirar disso lições, tá? E eu acho que a Unesp, ela teve a capacidade de se reorganizar, de responder esse desafio de uma maneira rápida, mas que também não dá para negar. Isso custou muito para muitas pessoas. Sabe? A questão do trabalho que foi levantado aqui, de repente você não tinha horário de almoço, você não tinha horário para nada, era de manhã à noite, num sem fim. E eu fico imaginando aquelas pessoas que já tinham, especialmente as mulheres, que tinham 2 ou 3 turnos, passou a ser turno contínuo. Sabe, isso não dá para a gente esquecer. Agora, a gente se reinventou, eu não tenho dúvida. E os desafios são imensos, imensos, imensos. Que a gente possa, na retomada, não perder a empatia e a capacidade que nós tivemos de acolhimento. E de olhar nas pessoas e ver que tem gente que sofreu muito mais que a gente. E que a universidade precisa ter um olhar para essas pessoas. Sabe? Que são, acho que a Ferdi levantou uma questão que é importante, os alunos de extrema vulnerabilidade, eles têm de ter olhar. A gente tem que ter esse papel de acolhimento e de cuidado para com a nossa comunidade. Tá? Foi muito difícil, acho que não, sabe? Foi extremamente difícil, foi doloroso, mas eu acho que a gente está conseguindo superar isso. Mas não dá para esquecer aqueles que partiram. Isso não dá. Tá? E eu gostaria como membro do comitê, eu vejo que tem algumas pessoas aqui do Comitê Central, eu não vou nomear, porque senão vou perder, posso cometer injustiças de algumas pessoas que estão aqui, outras não estão, mas eu gostaria de prestar uma homenagem à Ludmila. Ludmila é uma pessoa, uma mulher extremamente forte, e que eu acho que a comunidade percebeu a capacidade que essa mulher teve de levar adiante Foi muito difícil, pessoal. Foi muito difícil, sabe? Ela passou por momentos profissionais e pessoais extremamente difíceis, mas ela estava lá. Não havia sábado, não havia domingo, não havia nada. A Ludmila estava lá. Isso tem que ser reconhecido. Eu acho que isso está sendo reconhecido. Eu não tenho essa dúvida. Mas eu gostaria de que essa reunião terminasse com esse reconhecimento a essa mulher que, olha, eu tenho uma maior admiração pela capacidade de trabalhar, de olhar no olho e falar, ó, a gente é capaz de fazer, a gente vai superar e a gente está superando. Então, Ludmila, não há como não ter esse olhar para você, tá? Muito obrigado. Eu acho que vamos encerrar isso com uma salva de palmas para a Ludmila, para a Unesp, para as mulheres dessa universidade.
Obrigada a todos. Viva a nossa universidade. Viva a Unesp. Até o próximo encontro, pessoal. Obrigada por tudo.